Muito bem, mais um episódio do podcast Vale do Caju Notícias, já é o terceiro episódio e dessa vez quem vai estar fazendo parte da bancada aqui do nosso programa é o deputado estadual Felipe Mota, né? Ele que é do União Brasil. Deputado, boa noite, prazer receber o senhor aqui no podcast. Boa noite, obrigado, por ter aberto aí o podcast do Vale do Caju, para nós falarmos um pouco, sobre mandato, sobre eleições 2026, sobre estratégias, sobre o que está ocorrendo hoje no estado do Ceará, esse novo movimento que nós estamos vivenciando aí com a pré-candidatura do ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes. Agradecer aqui também a CS Engenharia, por ceder o espaço, nosso amigo Adson, fazer também o convite para o deputado Eduardo, Cássio do Banguê, que está aqui presente, e toda a equipe. Felipe, quando a gente fala sobre o seu mandato, quando as pessoas escutam o nome Felipe Mota, já vem a questão da agricultura familiar e do agronegócio. Fala como é que o senhor está vendo a agricultura familiar, o agro a nível nacional, estadual, os problemas que vem enfrentando e também o que o seu mandato está fazendo a favor, como a gente acompanha o senhor falando muito sobre essa pauta. Eu sempre tenho dito que nós precisamos falar sobre a agricultura. Essa divisão que tentaram fazer da agricultura familiar e do agro, como se o agro fosse gigante e a agricultura menor, familiar fosse menor, isso não existe. Isso não existe porque um precisa do outro. O agronegócio, para poder se desenvolver, ele precisa que os produtores rurais, que os agricultores estejam preparados, qualificados para poder entregar um produto de qualidade. Assim como também o pequeno produtor que vai ali no crédito amigo do banco, que vai buscar um recurso que quase não existe, por muitas vezes o crédito é limitado para ele, a gente também precisa que ele cresça, que o apicultor entregue um mel de qualidade, que a pessoa que trabalha com a horta, como em diversos locais, o Cheiro Verde, a Cebolinha, estou falando de coisas simples para as pessoas entenderem, ele também precisa crescer. Todo mundo tem o direito de crescer, então aqui a gente tem que falar na política de agricultura. Quando lembra isso, da minha pessoa, é porque eu tenho pautado o meu mandato em defesa do pequeno, do médio e do grande agricultor também. Por quê? Se nós não tivermos essa cadeia, um trabalhando com o outro, a gente não consegue construir uma cadeia produtiva onde todo mundo se sinta bem, onde todo mundo queira se dedicar, porque sem a comida na mesa, nenhuma outra profissão consegue trabalhar. E quem faz isso somos nós que cuidamos da agricultura. Tem uma frase que diz que quando o agricultor não planta, o cidadão da cidade não janta, Então tem não toda uma história. Então isso aí a pessoa não consegue se definir se não tratar todas essas coisas unificadas. Eu gosto muito de pautar o meu mandato em defesa do produtor de leite, em defesa dos produtores da cajucultura, inclusive. Eu fiz audiências públicas na Assembleia Legislativa em defesa dessa pauta do caju, até porque são cadeias segmentadas em épocas, que precisam serem valorizadas e dinamizadas. Ou seja, o caju tem a época do caju, ali agosto, setembro, nós temos que dar um crescimento para isso. Nós temos agora, onde nós estamos vivenciando de março até julho, as nossas plantações de cerqueira, ali com milho, com feijão, com sorgo, com essa preparação para que a gente possa ter a silagem, que é o volumoso, preparado aí para o gado de leite. Então, tem uma agenda que precisa ser feita no estado do Ceará e no Nordeste brasileiro. Eu não coloco isso nem para o Sul, nem para o Sudeste, nem para o Centro-Oeste, porque nessas regiões tem uma sequência mais favorável de chuvas. Lá chove tanto que quando também tem um frio muito forte, aí também danifica essas plantações. Mas nós aqui no semiárido nordestino, nós não temos água mesmo. São chuvas esparsas, por muitas vezes chuvas que no momento que precisa para encher a boneca, quem planta sabe o que é que eu estou dizendo, no momento que precisa encher a boneca do milho, não chega a água, obviamente a gente perde aquela planta que só vai servir para forragem. Então, tudo isso são preocupações que nós temos que montar um calendário. Eu sou favorável que o próximo governo que chegar a vencer em outubro, ele cria um calendário para o agricultor cearense. Sabe para quê? Mas é um calendário para apoiar. É um calendário para chegar com um programa de combustível para fazer a limpeza e as podas dos cajueiros.
um programa onde o agricultor que não tem a condição de comprar uma lona, por muitas vezes para fazer uma silagem, ele recebe essa lona para poder fazer o seu trabalho ali com 5, 6, 10, 11 animais, tá certo? Então, tudo isso precisa ser pensado. Você tem que dar a condição do agricultor trabalhar. Se você não colocar essa condição, como é que o cara vai pegar do saláriozinho dele que ele ganha, por muitas vezes, ou por muitas vezes também de uma complementação, de um Bolsa Família que ele tem, de algum programa de assistência, ele vai conseguir adquirir uma lona para fazer uma silagem, para ter 2, 3, 4 vaquinhas dentro de casa? Não existe isso, Que é o gente. Estado que é para prover, né? Então, o Estado tem que contribuir, tem que chegar com isso, para que esses produtores consigam crescer. E também não pensar pequeno, sabe? Essa história de pensar que nós devemos depender exclusivamente de Bolsa Família, não. Eu sou totalmente contra isso. Quer que eu sou a favor? Eu sou a favor que o cidadão tenha direito à carteira assinada e tenha também direito ao Bolsa Família, mas de uma outra forma. Que em vez de ser uma assistência financeira ali, ele possa trocar isso numa casa própria. Ele possa trocar isso numa universidade para o filho. Coisas que dentro do próprio meio ele consiga unificar, que dá para fazer. É só querer, é só vontade. E por muitas vezes a gente deixar de criticar. A gente tem que procurar a solução. Essa história só de crítica, eu vou criticar isso, o governo é do PT, o governo é do Bolsonaro, é o Lula. Olha, eu estou cansado disso. O que eu queria mesmo é que tivesse uma figura completamente diferente da extrema-direita e da extrema-esquerda para a gente governar. Que a cabeça de um jovem que sai da universidade, ele quer buscar um emprego, ele não quer saber de briga. Boas, né? Ele não quer saber de briga, irmão. Ele Essa polarização. Não, ele quer chegar numa indústria aqui preparada, ele quer ser diretor dessa empresa, ele quer crescer, ele quer ver os amigos também crescendo. Então a gente tem que pontuar, colocar isso com calma para as pessoas poderem entender. Como é que você vê, Felipe, por exemplo, algumas gestões que valorizam a agricultura familiar? Eu acho que esse assunto a gente tem que falar mais e tem que ser mais valorizado, não só pelos políticos, mas pela população. Aqui em Pacajus, por exemplo, uma notícia que me alegra é que 80% das merendas da escola do município vem da agricultura familiar da própria cidade. Em outras cidades a gente não vê isso. Então, assim, é necessário que a população também fale, que os políticos valorizem cada vez mais? Isso é importante. Existe uma lei federal que faz com que até 50% os municípios devem adquirir a merenda escolar interno, tá certo? Da agricultura da cidade. Agricultura da cidade. É uma motivação, né? Quando você vê 80%, a gente fica feliz, né? Porque é um sinal que a população e os agricultores e a prefeitura estão em consonância com aquilo que a legislação pede, né? Não digo nem obriga, porque a palavra obrigar é muito feio, mas pede. E o gestor, se for inteligente, vai movimentar a cadeia produtiva dentro do próprio município. Esse dinheiro circula e fica aqui. Olha, um caso que veio à tona, desde 2019 está rolando, é a questão do caso Epstein, né? Que está tendo uma repercussão nacional. Agora foi divulgado mais arquivos, né? Depois que passou um certo tempo e a justiça americana divulgou. E aí, vários portais postaram, inclusive nosso portal Vale do Caju postou, que a cidade de Cascavel, Beberibe e praias do Ceará foram citadas como locais que essas pessoas vêm, né, esses bandidos, essas pessoas que fazem parte do tráfico humano, e estavam recrutando pessoas. Inclusive, saiu até uma matéria que as duas cidades onde estava tendo esse crime estava acontecendo era Fortaleza e Rio de Janeiro. E a gente viu que o senhor, lá na Alesse, fez esse discurso e pediu a abertura da CPI. Fala um pouco sobre isso. Bem, o que é que eu fiz? Eu tive acesso a diversos relatórios, inclusive um relatório do JP Morgan, que foi publicado, inclusive, no Diário do Nordeste, um jornal de grande circulação, e lá mostrava abertamente em e-mails, tá certo? Entre o aliciador e o Jeffrey Epstein, que existia uma ligação com o tráfico humano no estado do Ceará. Aracati, Beberibe, Cascavel, nas cidades praianas, nas cidades do litoral. E eu, quando vi aquilo, eu fiquei preocupado. Eu disse, a gente precisa fazer alguma coisa. Já que tem que ser feito, vamos entrar com a CPI. Eu consegui logo na largada 19 assinaturas. Eu não precisava disso tudo, mas eu consegui 19 e protocolei. Só que as CPIs, elas têm um regramento.
tá? Na Assembleia, quando existe uma fila de CPI, tem que ser encerrada uma para começar a outra. E é isso que eu estou tentando com o presidente da casa, com o deputado Romeu Aldigueri, que nós façamos isso. Eu até disse que eu queria pouca política nessa CPI. Porque por muitas vezes as pessoas pensam que nós vamos usar a CPI do tráfico humano para falar de segurança pública, para falar de outros problemas, como aquele que nós acabamos de viver na Beira-Mar, quando uma facção pegou um menino de 10 anos e bateu ali na frente de todo mundo. Foi um alvoroço da questão da criança e adolescente, dos direitos humanos em relação àquele menino que estava assaltando com 10 anos. Então, tudo isso fez com que eu entrasse com a CPI. Agora você me diz, Felipe, no momento exato eu achei até bom que essa CPI ela demorasse aí 1 mês ou 45 dias para ela poder ser iniciada. Por quê? Porque está com tanto envolvimento nessa história desse Banco Master que eles estão levando toda a pauta da imprensa e do trabalho nessa história do Banco Master. É o assunto do momento. É o assunto do momento, é o assunto do dia. Todo mundo só fala isso, todo mundo envolvido, Brasília inteira, todos os políticos, ministros, bandidos, inclusive. Ministros do STF, que era para defender a sociedade, envolvidos com troca de mensagem, com contratos com a mulher. Então isso aí é muito ruim. Então eu até, nesse momento, eu achei salutar para a CPI que nós esperássemos ali mais 1 mês. Eu tinha aperreado o presidente há 1 semana atrás, mas estou deixando passar um pouco essa confusão aí de nível nacional para a gente poder entrar, porque... E as pessoas deram atenção à imprensa, a gente precisa de atenção da Polícia Federal, da Procuradoria da República, né? Nós precisamos de atenção do Conselho Tutelar, do Estado. Então, tudo isso faz com que nós estejamos trabalhando mais. Nós vamos fazer essa CPI e nós vamos descobrir muita coisa com muita gente grande aqui no estado do Ceará. Inclusive, gostaria de parabenizar o senhor. Ao nível nacional, o Ceará está envolvido com outros estados, mas a gente não viu vários deputados se posicionar como o senhor se posicionou. E, inclusive, com certeza o senhor vai ter um comentário maior, não é algo que aconteceu recentemente, que acontece há anos. É há muito tempo que vem acontecendo no estado do Ceará 2015. E que precisa da investigação, né? 2015, né? Então, quantas famílias não já tiveram os seus sonhos transformados em pesadelo? Pessoas que desapareceram, até hoje ninguém sabe qual é o motivo. Que foram para uma agência de modelo, tá? Muito cuidado com essas ofertas, juventude. Na internet. O melhor caminho para o crescimento é estudar, é se preparar, é se qualificar, é passar em um concurso, é você estar numa indústria e crescer dentro do plano de carreira, dentro da própria indústria, até chegar a ser o presidente. O melhor caminho é esse. Esses caminhos muito fáceis, tá certo? Pode ter certeza que ele não ajuda e não contribui para o seu futuro. Pense nisso, o que eu estou dizendo. Eu sou jovem, quero o melhor para os meus filhos, para os filhos dos meus amigos, para as pessoas que, por muitas vezes, eu me encontro com jovens, eu gosto muito de conversar com eles. Mas e aí a geração de vocês é uma geração completamente diferente da minha, né? A formatação... Eu me considero que a nossa geração é analógica, tá certo? E a geração dessa moçada que está aí, de 20, 25 anos, já é uma geração de inteligência artificial. Então, eu tenho que me acoplar na inteligência artificial, porque eu sou analógico ainda. Né? Então, nós precisamos entender isso, mas o melhor caminho ainda é a educação, é se preparando para o futuro. A nível estadual, quando fala sobre o Felipe Mota e quando fala sobre talvez o possível pré-candidato ao governo do estado do Ceará, Ciro Gomes, a gente vê o Felipe como uma pessoa que sempre estava falando sobre uma oposição no Ceará e a gente percebe que o senhor foi uma das pessoas que influenciou esse movimento que está tendo para o Ciro ser pré-candidato. Fala sobre esse início, sobre o café da oposição que está tendo, o senhor está participando, sobre essa oposição e também sobre essa motivação do Ciro ser pré-candidato, Felipe? Deixa eu te dizer, eu sou um cara que gosto muito de fazer pesquisa. E no mês de janeiro de 2025, há 1 ano e 2 meses atrás, eu fiquei muito preocupado, porque eu ia para a Assembleia todo dia e via os meus colegas que são do governo dizerem a seguinte coisa para mim: vocês não terão candidatos, nós vamos ganhar essa eleição por WO no primeiro turno,
nós vamos eleger toda a chapa, vocês vão ter o mínimo de deputados possíveis. E aquilo me preocupou, porque o homem que é sábio e político, ele opina pouco, pensa muito, estuda mais e vai procurar uma solução para o caso. Foi isso que eu fiz. Chamei 2 institutos. Vamos estudar quem é um perfil político que o Estado do Ceará está querendo diante de toda essa insegurança que nós estamos vivenciando, da problemática com fila de cirurgias, com problema na saúde, com envolvimento com facções. Então, isso me preocupou muito. E aí eu fui para a pesquisa. Quem tem dado técnico parte na frente. Eu pedi para fazer uma pesquisa em janeiro, fevereiro, e o perfil que dava não era o perfil do Novo. Porque eu imaginava que, por ser um projeto de 20 anos, que aí está, esse projeto que está já tem 20 anos, eu imaginava que eles queriam alguém novo. Em nenhum momento saiu essa figura, queremos o novo. Dizia o seguinte: queremos alguém que nos represente, que conheça o Ceará e que tenha coragem. Quando isso saiu, aí eu disse, cara, com esse perfil, com um pouco de juventude, que é bem expresso dentro da juventude, ali na casa de 25 a 44 anos, dessa média de juventude para as pessoas que já estão com seu emprego, que já estão com a sua vida encaminhada, só tinha um nome que eu via, só o Ciro Gomes. Eu disse, cara, é esse rapaz mesmo, não tem outro não, cara, experiente, ex-deputado federal, estadual, prefeito de Fortaleza, governador, ministro por 2 mandatos, né? Tem que ser esse cara. E eu fiquei ali matutando o mês de fevereiro todo. Quando foi no dia 4 de abril, eu acordei cedo, caso eu sempre acordo cedo, eu sou sertanejo, a gente sempre tá cedinho ali acordado. Acorda cedo, né, Felipe? Acorda cedo para tirar leite, né? 4 de abril eu cheguei e disse o seguinte: eu vou lançar o Ciro Gomes candidato a governador e vou ver o que é que vai dar. Vou colocar para a população e vou ver o que é que vai acontecer. Aprovação. Vou sentir se o feedback da população Deu era certo bom ou ou não. Cheguei para o Cláudio Pinho, que é um colega meu deputado, do partido do Ciro. Ainda o Ciro estava no PDT no ano passado, como eles ainda estão no PDT, vão sair da janela agora. Cláudio Pinho, inclusive, anunciou, né? Aí eu disse, Cláudio, liga pro Ciro aí. Ele disse, como é? Disse, liga pro Ciro e diga que nós vamos lançar ele candidato a governador. E vai ser você porque você é do PDT. Mas a história é essa. Foi dessa forma. Ligou pro Ciro lá na hora da... Eu estava numa cadeira, ele estava na outra. E aí nós começamos o movimento. Começamos o movimento e foi abril, e foi maio, e foi junho. Quando foi em agosto, eu fiz o que nós chamamos no jogo de pôquer, para quem gosta, um all-in. Peguei todas as fichas e fiz assim, ó. Agora eu vou ver, é o tudo ou nada. Era o aniversário do Roberto Cláudio, dos 50 anos do Roberto Cláudio, e eu disse, Roberto, o teu aniversário de 50 anos está montado, está tudo preparado, os convidados são seus, mas está tomando um corpo e um formato político, esse seu evento, que eu estou preocupado. E eu não gosto de receber na minha casa e fazer feio, né? Para você ter ideia, nós tínhamos feito um aniversário para 150 amigos do Roberto. Eu tinha doado a minha casa e os meus colaboradores para preparar lá o almoço, aquela coisa toda. Era 150 pessoas. Amigo começou a crescer, começou a gente ligar, começou a ex-prefeito, ex-deputados, deputados, imprensa do estado inteiro. Criou um corpo que eu disse, eu não consigo mais segurar. Cheguei para minha esposa e disse, Úrsula, vamos fazer comida para 700 pessoas. Aí, Felipe, 150 para 700? Hein, Felipe? Eu disse, pode matar um boi, pode matar um porco, eu sou do sertão. Nós não vamos fazer feio, até porque quem chegar aqui toma até um caldo de mocotó aí, toma qualquer coisa, mas nós vamos fazer uma coisa maior. E assim eu fiz, do meu modo sertanejo, no panelão, servido na colher grande, no prato de plástico.
e nós recebemos mais de 800 pessoas, a imprensa do Ceará inteiro. E naquele dia, decora o dia, naquele dia, 15 de agosto de 2025, foi onde explodiu a vontade do Ciro de ser o pré-candidato a governador do Ceará. Foi ali que o Ciro viu a responsabilidade dele. Eu acho que de abril até julho, o Ciro estava imaginando que era uma forma de nós, deputados, simplesmente colocarmos ele como candidato, como pré-candidato a governador. Um sentimento de vocês, na visão dele. Sentimento nosso. Aí ele viu que era diferente. Só que quando chegou agosto, ele viu que arrochou. Aí ele viu a imprensa de todo o estado do Ceará perguntando se ele ia ser candidato a governador, qual era o projeto dele, o que era o microfone. Foi uma multidão, foi uma implosão, tanto que aquele evento ficou aí no Brasil inteiro, ficou nas redes sociais, ficou na história. As declarações dele também. As declarações dele. E tem um dado engraçado, que naquele mesmo dia, em 1986... Você falou naquele dia. Naquele mesmo dia, em 1986, eu tinha 9 anos de idade. Foi a primeira vez que eu andei de helicóptero, pra você ter ideia. Nós estávamos na sala, Tasso Gereissati, o governador Gonzaga Mota, meu tio, o meu pai, Dr. Mota, e o Castelo de Castro, que foi o vice-governador e foi o presidente da Assembleia também. E nós saímos lá de casa naquele dia para poder ir o primeiro evento do Tasso na região, que foi lá no leprosário de Antônio Diogo. Tá certo? Que as pessoas diziam que o Tasso não gostava de pegar em mão de pobre, passava álcool. Não era isso não, cara. É porque o Tasso tinha acabado de sair de uma cirurgia cardíaca que não estava nem sarado, como a gente diz no sertão. E aí o Tasso tinha que ter os cuidados médicos. Com ele mesmo. Com ele mesmo. E tem que entender, aquele tempo de cirurgia cardíaca não é como hoje, não, que faz pela robótica. Até hoje não é brincadeira, canto, né, Felipe? Naquele tempo. Mas naquele tempo que não tinha o que tem hoje, né? E aí nós tivemos que ter esse cuidado. E de lá nós saímos para o primeiro ato de campanha do Tasso. Então, 39 anos depois, na mesma varanda, na mesma casa, no mesmo momento, tá certo? Vem o nome do Ciro Gomes. E o sertanejo é supersticioso. Eu sou um desses. Eu gosto muito das profecias do sertão. Meu irmão, dia 15 de agosto, na hora que esse cara pega o microfone, fecha o tempo e começa a chover, no verão, eu olhei assim para minha esposa e disse, minha filha, esse cara é iluminado. Porque não tinha condição de, pleno 3 horas da tarde, o tempo fechar e cair uma chuva, só para refrescar um toró d'água no estado do Ceará. Na minha fazenda, eu acho que isso aí deve ter acontecido 2, 3 vezes. Então, isso aí é uma coisa que ficou na história, que a gente chama até a chuva do caju, né? Tem aquela história que a gente fala, mas não pode, foi um toró, fechou o tempo de trovão, de raio. Eu disse, isso aí é recado. Eu sou supersticioso. E, na verdade, desse dia para cá, o cara explodiu no Ceará. Mas quem explodiu não foi a candidatura do pré-candidato Ciro, não. Foi não. Mostrou que o cearense gosta da credibilidade dele. Mostrou que o cearense tem respeito pelo que ele é para o Ceará. E mostrou uma coisa mais ainda, que aí o cearense precisa entender a responsabilidade da gente com ele. Olha, o Ciro, até agosto do ano passado, o Ciro tinha entre 11% e 14% em todas as pesquisas para presidente da República. Eu vou te perguntar um negócio aqui, vou te devolver a pergunta. Tu acha que o Lula ou que o Bolsonaro não queriam o Ciro de vice, não? Queria, ao ponto do próprio Lula fazer o convite, né? Tu acha que não queria, não? Queria. Todos os dois não queriam o Ciro, Todos não? Querem. Por quê? Porque o Ciro é do Nordeste, é um cara bem pontuado, fica ali no centro discutindo com o que ele acha certo e errado, tem uma opinião muito forte, nunca fez nada para agradar ninguém, ele faz... Para dizer a verdade, tudo que ele disse há 5, 6 anos, se tu puxar hoje, é o que está acontecendo. Tá hoje. Né? Então, isso aí dá credibilidade ao Ciro Gomes. E a população entendeu isso. A população entendeu que ele é um cara de coragem, ele é um cara firme, ele é um cara que não dobra a cabeça para o que está errado. Tá certo? Então, é um cara que está ali, ele vai chegar e vai fazer o que é certo.
Né? Se tem que trabalhar para o Ceará para melhorar a segurança pública, vamos fazer. Se tem que fazer as estradas, que eu tanto cobro agora nessa época, né? Vamos lá também. Então, são coisas que a gente precisa fazer com muita transparência, e o Ciro é essa figura que está aí já preparado, testado. Você não precisa perguntar quem é, né? É a gente chegar aí na urna e dar confiabilidade para ele. Por quê? Porque se ele não fizer nada do que o povo está dando a esperança, meu irmão com 4 anos vem lá e tira. Vai e tira, né? É assim que funciona. A política hoje está muito fácil, né? Hoje essa parte tecnológica, no telefone você acompanha a vida de todo mundo, que a gente não tem mais mentira, não tem mais fake news. Mas não dá mais. Felipe, de lá, dessa data de 15 de agosto, inclusive as declarações do Ciro que foram polêmicas, porque são verdadeiras até esse momento, vamos supor, de 100 pesquisas, 99 o Ciro está liderando. Teve uma recentemente que o Eumano liderou. Como é que você está vendo essa questão das pesquisas que apontam o Ciro como uma pessoa que, detalhe, eu acho que o Felipe vai concordar, está liderando ainda sem dizer que é pré-candidato a governador. Ele não disse ainda e já está liderando. Eu tenho muito respeito por pesquisa, mas pesquisa é o momento, é o dia. Se você levou uma topada dentro de casa para poder vir fazer a pesquisa, você já responde tudo o contrário, só por causa da dor do dedo que você está sentindo. É o momento. Então, você tem que sentir como está o ambiente daquele município no dia da pesquisa. Se teve um assalto a banco, se teve uma chacina, se teve uma coisa, é óbvio que naquele dia que foi ter a pesquisa, a segurança vai dar estourada no município. Então, pesquisa, ele relata ali o momento. O que é que eu espero de pesquisa? As pesquisas, elas precisam serem feitas constantemente. Só existem 2 institutos no Brasil que estão fazendo pesquisa constantemente. Um é a Quest, tá? Do inteligente Felipe Nunes, e a outra é o Instituto Paraná do inteligente Murilo. Ou seja, são 2 técnicos, 2 profissionais estatísticos que estão fazendo pesquisa, e se você quiser entender pesquisa hoje no Brasil, visitem os sites e o Instagram desses 2 institutos. Os outros institutos que nós temos aí, eles fazem pesquisas contratadas ou por partido, ou por políticos, ou por pessoas individuais, ou por empresas, que retratam o momento que interessa para aquele cliente, tá certo? Mas para ter acompanhamento, eu digo isso, sempre gosto de falar isso e repetir, acompanhe a Quest e acompanhe o Instituto Paraná. Esses 2 institutos são os institutos que dão norte para o eleitor, tá? E nas pesquisas que vêm sendo acompanhadas desde dezembro pelo Instituto Paraná, o Ciro vem pontuando melhor, vem na frente, mesmo sem dizer que é candidato a governador. Ele não disse em nenhum momento. Para mim, ele não disse em nenhum momento que já seria pré-candidato. Ele disse que precisa entender como é que vai ser essa construção nacional, né? Até porque dentro do próprio partido existem diferenças. Digamos, Capitão Wagner vota no Flávio Bolsonaro. Eu já tenho uma queda em votar em alguém do agronegócio. Então pode ser o Aldo Rebelo e pode ser o Ronaldo Caiado, que embora esteja lá no PSD, mas eu vou pedir o Ciro para votar em alguém do agronegócio, porque é o que eu acredito. No segundo turno, não. No segundo turno, se for o Lula e um candidato da direita, eu vou no candidato da direita. Então, são coisas que são normais, mas a gente precisa discutir um pouco mais. A gente precisa colocar opção. Agora, essas pesquisas relatam o momento. Eu respeito o momento que está sendo vivido, tá? Mas o Ciro é um grande nome, está preparado e ele vai dar trabalho. Agora, não tem eleição, ganha. Eu tenho pavor a essa história de dizer que está na frente e está batido. Tudo tranquilo. Não existe isso, porque o governo disse isso. Eu acabei de dizer aqui na entrevista, no podcast, que o governo disse isso em janeiro, fevereiro, março. Quando eu fiz aquele movimento em abril, acabou. Acabou o discurso do governo. Acabou batido. Acabou. Hoje, nem o Eumano, nem o Camilo, que eu não sei quem é o candidato deles, que eu acho que ainda é o Camilo. O senhor disse, inclusive, na entrevista, gerou uma polêmica que o Camilo queria o lugar do Eumano. O Camilo quer o canto dele. Não é que quer o canto, não. Eu vou te explicar o que é, para as pessoas entenderem. Irmão, é matemática. O presidente Lula vai chegar lá em Brasília com as pesquisas
e vai ver quem é os melhores candidatos nos estados. Tu acha que ele vai perder uma eleição porque tem que deixar um candidato no Ceará ou ele vai botar alguém mais forte? Eu acho que ele bota alguém mais forte. Pronto, então a pergunta é essa. Aí você está dizendo, não, o Camilo é mais forte que o Mano. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a pesquisa que eu acabei de defender aqui, 2 institutos, que esses 2 institutos podem chegar lá na mão do Lula, né? O Instituto Paraná e a Quest. E vai estar lá o nome do Camilo em primeiro, melhor do que o do Elmano. Tu acha que o Lula vai fazer o quê? Se tiver lá na Bahia, o mesmo exemplo, for o nome do Jacques Wagner, tu acha que o Lula vai deixar o Jerônimo ou vai botar o Jacques Wagner? É questão de gente de pesquisa, tá mostrando aqui. No interior a gente não tem uma mania, quando tem 2 candidatos, a gente diz assim, rapaz, é o seguinte, quem tiver melhor vai na cabeça e quem for o segundo vai na vice. Vai na vice. É comum isso no interior. É a política. É a política. É porque como a gente não trata isso aqui no dia a dia de uma candidatura a governador, porque isso é só uma candidatura, não tem 184 como tem no estado do Ceará, que a gente chega que é um na cabeça e um na vice, ninguém fala nisso. Mas a política permite que os homens estatísticos, matemáticos, façam essa conta e apresentem o resultado para o presidente, como nós também vamos fazer. Tu acha que se tiver um vice que seja melhor do que o outro, tu acha que o Ciro não vai permitir que coloque um vice melhor? Vai colocar um vice que não tenha tanta ligação, não está nem aparecendo porque ele acha que é melhor. Não existe isso, a gente vai colocar o que for melhor. Tanto que a gente está aí nessa construção com o Wagner para ser pré-candidato ao Senado, com o Alcides, pai do André, para ser pré-candidato ao Senado. Tem outras figuras também, como o Cândido Albuquerque, que foi reitor da Universidade Federal, que também está colocando o seu nome. Gente, que apareça muitos nomes. Como eles lá também estão numa briga de nome. Tem 2 vagas e tem 8 candidatos. Como é que vai ficar toda essa construção que eles desenharam? Tem o deputado Júnior Mano, tem o Guimarães, tem o Chiquinho Feitosa, tem... rapaz, é tanta gente. Até Chagas Vieira. Chagas Vieira, candidato. É tanta gente querendo ser candidato. Mas deixa eu te dizer, quem vai dizer quem são os candidatos é o Nício. Quem vai dizer que vai ser candidato é a pesquisa, amigo. Se eles botarem 2 candidatos que puxam a chapa para baixo, eles trocam. Infelizmente, as pessoas têm que entender que o jogo da política, nesse instante, é matemática. Não é tá discutindo relação, não. Sobre a questão do Ciro Gomes, essa união da oposição. Quando teve essa união em prol do Ciro Gomes, algumas pessoas viram União Brasil se aliando ao PDT, que eles já fazem uma oposição há muito tempo relacionada a essas críticas, e até hoje fazem algumas críticas na imprensa, né, Felipe? Por exemplo, o Capitão Wagner está com vocês, só que do outro lado também teve pessoas que algum tempo atrás se criticavam e hoje estão unidas, né? Fala um pouco disso. Eu vou te dizer o seguinte. Foi uma surpresa para as pessoas? Não, eu vejo o seguinte. Eu, como sempre fui um cara muito independente e tenho minhas posições mais fortes, eu sempre fiz críticas abertas de que eu era terceira via. Obviamente, a eleição está polarizada mais uma vez nacionalmente. Então, mais uma vez, concordo. Então, a minha terceira via vai ficar por um sonho em um outro momento. Não vai ser nesse. Esse está polarizado entre o PT e o PL. Tá? E chega o momento que a pessoa tem que entender o erro. Em 2024, nós erramos em Fortaleza. Foi errado o nosso movimento. O PT saiu sozinho e nós saímos com 3 candidaturas. André Fernandes, Capitão Wagner e Eduardo Girão. E tinha uma candidatura aqui no centro, que era a do José Sarto, que não estava bem. Se nós tivéssemos saído juntos, os 3, Capitão, Eduardo Girão e André Fernandes, com o nome do André, estava bem melhor do que os outros. Hoje o André era o prefeito de Fortaleza, porque nós teríamos ido... No primeiro turno nós teríamos ido logo com essa definição. Então nós erramos. Agora, para reconhecer o erro, tem que ter muita humildade. Né? Nós não podemos errar de novo. Nós não podemos ter várias candidaturas agora enfrentando mais uma vez o PT, em um estado onde o PT é forte, em um estado onde o Lula tem a sua força, mas só que nós temos o melhor de todos eles, que é a credibilidade do Ciro Gomes. Olha, o Ciro tem voto na direita, na esquerda e no centro. Por causa dos seus posicionamentos.
Pode ter certeza que a Luiziane Lins, que está aí correndo por fora, dizendo que poderia ser candidata ao Senado, olhe se essa mulher conseguir ser candidata a senadora fora do PT, ela pode dar muito trabalho ao próprio ex-partido dela. Ela pode dar trabalho. Por quê? Porque ela teve a credibilidade de Fortaleza. Felipe, que credibilidade é essa? Vamos lá. Nenhum escândalo na gestão, nenhum ato de corrupção, não teve uma CPI, não teve nada que apontasse ou que abonasse a vida dela, como eu digo a do Ciro também. Então, essas coisas quando surgem, as pessoas ficam esperando, mas eu não vejo mais nem ela falando nada, aí a mulher aparece com 200 mil votos. Ela só não tem espaço dentro do PT, né? Pronto, no próprio partido dela. Mas se ela conseguir um espaço fora, ela vai levar o voto que já seria dela, tradicional, que ela tem, né? O raiz, tá certo? E ela ainda vai angariar em outros grupos. Então, política é um negócio diferente. Quando você pensa que a pessoa está fora do barco, né? O meu pai dizia que a política é um poço com a mola lá embaixo. Aí o cara cai no poço, aí a mola está lá embaixo e joga para cima de novo, né? Então, isso é natural. Da política a gente precisa entender esses movimentos. A gente pensa que está tudo resolvido, aí surge um problemão que muda tudo, e nós tivemos isso. O André Fernandes teve isso com a Michelle Bolsonaro. A primeira-dama veio aqui... Inclusive o Ciro falou, né? Que ela humilhou o André Fernandes. Eu quero dizer que ela humilhou não, porque eu acho que isso é natural da interna do partido. Eu vejo que ela queria que fosse tomado um outro rumo, mas para quem está internamente aqui, para quem está vivendo internamente aqui, entende a situação. Que nesse instante, ou nós vamos de Ciro ou nós vamos perder a eleição. Que ela não entende. Ela não entendeu isso. Ou nós vamos de Ciro, ou nós perdemos a eleição. É isso que precisa se entender. O que está em jogo aqui é a vida das pessoas, é o estado do Ceará, é o desenvolvimento, é o crescimento econômico, é o emprego, é a segurança do teu filho que vai e volta para a escola e para a universidade todo dia. É isso que está em jogo, as pessoas precisam entender isso. Eu já entendi, né? Eu já entendi desde o início, vejo isso e reverbero isso porque eu acho que é um momento importante. Sobre essa fala do senhor, do André Fernandes, Michelle Bolsonaro, o que a gente sentiu no cenário foi que quando a Michelle foi lá, eu não vou dizer humilhou, mas teve ali um desentendimento, o PL se resguardou para pensar e se posicionar novamente a favor do Ciro Gomes. Até lá eles estavam fechados e o André Fernandes ele deu uma declaração recentemente que ainda não está nada definido sobre esse apoio do PL ao Ciro. Como é que o senhor vê? É um momento deles pensar? Não, eu vejo assim, eu vejo que o PL, eu já fui de lá, tá? Eu já fui do PR, né? O presidente Valdemar Costa Neto é um homem muito íntegro nessas decisões políticas diretas. Ele não brinca com pesquisa. E ele já disse que o Ciro... Disse em entrevista, inclusive. Disse em nacional. Disse que o Ciro... É o melhor nome, ele disse. É o melhor nome para se ganhar a eleição. Inclusive falou de um processo que ele pediu para tirar. O Ciro é doido, tira o processo aí. Então, eu vejo que o presidente Valdemar Costa Neto já entendeu a estratégia. Sabe por quê? Porque o Valdemar está preocupado com o número de deputados federais que ele faça também nos estados. Se o PL tiver uma parceria com o Ciro, o PL pode ter a maior bancada de deputados federais do estado do Ceará. Ele pode ter 6 deputados federais. Imagina só que é um partido que sai com 6 deputados federais de 22. Né? Então, tem uma organização nisso aí. E eu vejo que... Você me disser, Felipe, o que é que tu acha do PL? Eu acho que o PL vai apoiar, vai estar na vaga do Senado. O Valdemar já entendeu isso, mas a gente tem que respeitar o momento de cada um, né? Digamos, eu tenho minhas definições. Eu fiquei muito feliz quando vi o capitão Wagner dizer que se fosse necessário ele não ser candidato a nada para ver esse projeto do Ciro ser construído unanimemente e vencido, ele não seria candidato a nada. Isso é importante, as pessoas estão entendendo que ou a gente abre mão para somar ao final e nós sermos mais fortes, do que a gente entrar num embate direto. Por quê? Em 28, União Progressista, o PSDB e o PL precisarão estar juntos de novo em Fortaleza. Nós vamos sair com candidatura individual. E não cometer o mesmo erro de 24. Cometer o mesmo erro de 24? Não, amigo.
É a hora de unificar, quebrar as arestas que tem. Eu não gostava, o André não gostava do capitão, o capitão não gostava do André, o André não gostava do fulano, o ciclano não gostava de... Cara, acabou isso aí. Nós temos que ser maduros. A gente tem que ver o que é que tem do outro lado, o interesse de uma população, de um povo que está votando em você para melhorar a vida da população. Não é para você se dar de bem, não. Então essas coisas precisam ser colocadas bem antes e nós quebrarmos todas essas arestas. O que eu puder fazer para ver o máximo de partidos compondo essa frente de oposição com o Ciro Gomes, eu vou fazer. E vou ter muita humildade de procurar, de pedir ajuda, porque quem não pede não leva, viu? Fazer essa articulação. Felipe, eu sinto que quando teve essa articulação em prol do Ciro Gomes, inclusive o senhor falou lá na tribuna, muitas pessoas se incomodaram, o senhor até disse que o Palácio da Abolição estava tremendo. Com essa união de vocês, cada dia mais o senhor sente na Leste, o senhor sente a nível estadual que as pessoas estão se incomodando? Meu irmão, não tem mais nem Rivotril nas farmácias para eles. Eles já estão deixando de estar doido. Pode ter certeza. Porque o sono, ele já não dorme bem desde o dia 15 de agosto. Foi nessa última pesquisa também? Né? Nessas últimas pesquisas, eles não estão bem também. Um cara que ainda nem anunciou que é pré-candidato a governador já está na frente das pesquisas. E quando ele anunciar? E quando a população entender que tem que ir para a rua para mudar a situação? Tu já parou para pensar em tudo isso? Tu já parou para pensar que quem tem militância é quem tem experiência e tem tradição nesse voto, como o Ciro Gomes? Quando esse homem falar que ele for para um debate, tu já imaginou o que é um debate do Ciro com o Camilo ou do Ciro com o Elmano? Como é que vai ser esse debate? O criador e as criaturas, porque todos eles vêm desse processo que está aí. Todos eles. Vem cá, quem era o Cid se não fosse o Ciro? Quem era o Camilo se não fosse os Ferreira Gomes, Cid e Ciro? Quem seria Elmano se não fosse Cid, Camilo, Ciro, esse projeto que foi construído? Só que os caras resolveram deixar o professor no caminho. Simplesmente acharam que eram os donos das teses que estavam sendo apresentadas e resolveram esquecer o professor. Deixa aí, já tá velho, isso não serve mais para nada, pneu velho, careca, não tá servindo mais para nada. Tá aposentado da política. Tá aposentado da política. Foi assim que trataram o Ciro, viu? Foi assim que trataram o Ciro, porque precisam do Ciro Gomes para ganhar a eleição, mas para governar, não. Para governar, trataram o Ciro assim. E aí, o que é que o Ciro fez? Ficou positivamente, firmemente nos posicionamentos dele, custe o que custar. E tá aí o Ciro Gomes, hoje a população vendo que ele foi abandonado. O Ciro foi traído. Quando ele disse que recebeu uma facada nas costas, ele não disse aquilo, doendo. Não disse aqui de graça, não. Então, com essa facada? Concordo. Não é só do irmão, não. Foi de todo o grupo, de todo mundo que cerca. Que ele ajudou antigamente? Da turma dos babões, entendeu? Porque o bicho chato é babão. Quem atrapalha governo, quem atrapalha gestão é babão. Babão em prefeitura, babão em governo do estado. Aquele pessoal que fica ali fazendo as coisas, fazendo leve trás. Isso só faz atrapalhar. Eu tenho pavor a leve trás. Que eu aprendi dentro de casa que leve trás só atrapalha. Então aquela turma que fica ali querendo se dar bem, né? Igual aqueles como da Estrela que ficava naqueles videogames, que eu sou do tempo antigo, tá ali, os caras ficam só babando, todo o tempo babando, mas não se preocupa com o Ceará. Os caras querem se dar bem babando. E o Ciro Gomes não gosta disso. É por isso da minha identidade com ele, que eu sou muito parecido com ele. Se bateram vocês dois? Bateu porque nem ele gosta de babão e nem eu. É normal. Os homens públicos têm uma outra característica. Tá certo? Eu gosto de resultado. Vamos trabalhar, vamos perseguir o resultado, vamos trabalhar no que está certo. Você dizer que o governador Elmano não está tentando acertar na educação, está tentando. Está tentando, mas na segurança pública é um fracasso. Inclusive, ele reconheceu isso em entrevista.
Que a principal pauta hoje que ele disse que a oposição à direita está usando é a segurança pública. Ele admitiu, até o Roberto Cláudio fez um vídeo, que ele disse assim, a esquerda tem um sério problema na segurança pública. Não, ele disse até mais, que eu achei até humilde da parte dele. A esquerda tem um sério problema em não aceitar que as bandeiras que nós defendemos, quando nós estejamos unidos, a gente não sabe fazer o contraponto. Ele mesmo admitiu. Ele disse isso. É bonito da parte dele. Eu acho interessante o cara chegar ali e reconhecer o erro, dar a nota pro seu governo. Entendeu? Eu vejo que os caras têm que ser transparentes, mas tem coisas boas. Digamos, você dizer que não é interessante um polo automotivo desse para cá. É interessante. Aí eu vou chegar e vou dizer que não é, eu vou ser ruim, porque faço oposição, eu faço oposição construtiva. Vai admitir as coisas boas? Não, eu faço oposição construtiva. Se eu for pontuar as coisas que tem de errada e de certa no governo humano, eu vou dizer a ele que tem mais coisas erradas do que certas. Para que é que nós precisamos de uma máquina pública com 40 secretarias? Se com 20 nós conseguimos levar o estado do Ceará. E aí você vai somando esses gastos, que ao final, quando você olha para a conta, o dinheiro já foi desnecessariamente. No empreguismo, né, no inchaço da máquina pública. Para agregar os aliados. Para agregar os aliados. Então essas coisas já estão muito envelhecidas. O Ciro tem que chegar, comprar uma Tramontina bem amolada, tá certo? Para poder fazer a gestão financeira e econômica e fiscal desse estado voltar ao que foi um dia em 94, 95, o estado do Ceará. Precisa fazer isso, economizar para investir. Não tem o que dizer. A gente precisa duplicar rodovias, a gente precisa ver aí o crescimento e desenvolvimento na área social. Né? Não adianta você estar só colocando homens e bala e carros blindados se você não tiver uma política de gerações, de começo, meio e fim. Pegar aquele garotinho desde os 5 aninhos, levando ali para os 11, depois preparar para ele entrar na escola, depois vai para a escola profissionalizante, até vê-lo chegar no emprego. Aí dali solta. Ali você vai criando outras situações, mas tem que ter esse começo, meio e fim. O Brasil está largado, porque aqui tem uma mania que cada governador que entra fazia uma coisa. Está errado. A gente era para ter política de Estado. Quantos por cento do Pacajus tem saneamento básico? Aí você vai lá e coloca 50%. E os outros 50%? O Elmano era para fazer 10%. Depois o Ciro Gomes vinha, fazia mais 10%. Depois o outro governador vinha, fazia mais 10%. E assim sucessivamente, obrigatoriamente, aquele orçamento, governador nenhum podia mexer. Era simplesmente para ir complementando aquilo que o Estado precisa. Quem é que não sabe que a gente não precisa de uma estrada duplicada até Russas, amigo? Para a gente poder crescer todo o agronegócio. Quem é que não sabe aqui? Quantidade de acidente de pai de família, de mãe de família que morre aí, nessa rodovia. Quem é que não sabe que não se precisa se fazer a duplicação da 222 até a Serra Grande? Todo dia que a gente vê caminhão virado descendo a Serra Grande. Quem é que não sabe que aqui para ir no Maciço de Baturité, bem aqui nas minhas ventas, como diz aqui, não precisa duplicar 25 quilômetros de Redenção até Baturité. A licitação está aí, mas, irmão, no último ano, o ano político é feio. É feio. Então, tem que se economizar, enxugar a máquina pública, juntar até as moedas. Porque o pessoal só junta as moedas no dia que não vê o pão na cestinha. Aí junta. Aí junta. No dia que não tem o pão na cestinha, ele vai lá no porquinho, vai num cantinho lá que ele botava uma moeda, que ele tem que juntar as moedas para sair para a padaria para comprar o pão. E é isso que o governador tem que fazer, independentemente. Juntar as moedas, pensar no crescimento, no desenvolvimento da indústria, na expansão de gás, na expansão de energia, barateamento de energia, consolidação de um novo projeto energético para o Estado, com linha de transmissão, com tudo isso. Tem que pensar grande, tem que pensar macro. Colocar o dinheiro no Estado daquilo que vai dar lucro para o povo cearense, não prejuízo. O povo precisa de lucro. É no lucro que o empresário contrata mais, que o cidadão vai ao hospital ter um medicamento, vai para uma cirurgia, está lá o médico para fazer, nem que demore 2, 3 dias tomando uma medicação até ser operado, mas vai ser operado. É por isso que a gente precisa tomar conta do Ceará, não. Não só do Ceará, isso aqui que eu estou falando é para o Brasil.
Nós precisamos tomar conta. Agora, como nós estamos querendo isso para o estado do Ceará, nós vamos desenhar esse modelo e eu tenho certeza que o Ciro Gomes vai dar uma grande contribuição para o país ainda. Ele vai ser governador do estado, vai mostrar para os estados da federação como se governa, e você vai ver que o Ciro vai ser chamado mais uma vez para ocupar posições nacionais. Qual é, eu não sei. Mas que ele vai ser chamado novamente, eu tenho certeza que vai. Olha, Felipe, o senhor falou que o Ciro Gomes vai ser governador do Ceará. Vou fazer igual uma entrevista que eu vi do deputado Danilo Forte. De 0 a 10, o Ciro ser candidato ao governo do estado, Felipe? 11. Tá? 11. Tem esse sentimento? Vocês estão perto dele? Não, eu tenho um sentimento de responsabilidade. Sabe por quê? Eu já disse isso em outras entrevistas, vou dizer aqui também. É muito ruim para um homem como Ciro Gomes ser chamado pelo seu povo e não atender. Tá certo? O povo pode se revoltar caso ele não aceite essa candidatura. As pessoas podem ficar entristecidas. Eu tinha tanta esperança que fosse ele. Fui pro Zé pedir. Então isso aí faz com que ele perca o encanto para outras candidaturas. A não ser que ele diga assim, eu não vou ser mais candidato a governador do Ceará, mas também estou encerrando minha vida política, vou só fazer palestra agora, vou só dar uma consultoria. Digamos, se tiver um outro candidato a governador que eu possa ajudar, eu estaria ali para poder contribuir numa mesa, mas não quero mais ser testado nas urnas. Aí é uma decisão dele. Eu disse isso na minha fala, lá na minha fazenda eu disse, olha, o senhor conversa com a família do senhor, converse com seus filhos, com sua esposa, o senhor converse com Deus, pergunte o que é melhor. Agora, nós estamos precisando do senhor. Aqui, quando eu digo nós, não somos nós, deputados, interessados em ter um candidato a governador para poder levar a gente, não é isso não. Nós, cearenses, estamos precisando do senhor. Eu falo como cidadão. Eu falo como cidadão. E tudo que eu estou dizendo aqui, me tiro até do paletó e da gravata de deputado. Tá? Porque nós precisamos dessa figura. Nem que ele diga assim, olha, vocês estão querendo que eu venha, agora eu vou fazer do meu jeito. Eu vou apertar a porca, eu vou economizar para o Estado, eu vou mostrar que é possível fazer mais com o mesmo recurso que a gente tem, nós vamos reindustrializar o Ceará, nós vamos rever essa política econômica do Ceará, mas vocês vão ter que estar do meu lado, para depois não estarem reclamando que eu vim, tive que arrochar a porca, vocês estão reclamando. Né? Então isso aí tem que ficar muito claro. Eu disse a ele, eu disse, governador, se o senhor assumir novamente, eu estou aqui para fazer as mudanças que forem necessárias, mas desde que não prejudique o sertão do Ceará, não prejudique os municípios e que tenha um crescimento real. Tem que a gente fique ali um tempinho fazendo os ajustes necessários, porque tudo tem que ter ajuste, né? Pronto. Continuando sobre a fala do senhor relacionada ao Camilo Santana, que repercutiu em todo o estado. O fato dele agora sair do Ministério da Educação para supostamente ajudar o Eumano, como é que o senhor veio? Você fez uma crítica pesada. Eu vejo como uma sombra, é um fantasma ali, atrás do Eumano. Prejudica ele? Prejudica. A primeira derrota desses caras vai ser na hora que o Lula escolher o Camilo no lugar do Eumano, que vai mostrar que o governador que estava no mandato não tinha condição de vencer uma eleição. É a primeira derrota. Isso já vai gerar uma revolta muito forte. Sabe por quê? Porque o PT existe correntes. Existem partidos dentro do partido. Tá certo? A corrente do Eumano vai ficar insatisfeita com a corrente do Camilo. A corrente do Guimarães vai ficar insatisfeita se não for ele o candidato ao Senado. Então existe um problema interno que é natural deles. Nos outros partidos não tem, isso aí só tem no PT. Tá? Que vai deixar uma problemática entre eles. Agora isso é quem tem que resolver, é o PT, né? Eu não estou muito preocupado com isso. Assim, o candidato para mim pode ser quem for. Eu queria mesmo que o candidato fosse o Camilo. Se você perguntasse para mim, deputado, quem é que o senhor queria que fosse o candidato? Eu queria que fosse o Camilo. Por quê? Porque ganhar do Eumano com o Ciro Gomes, eu vejo que a condição é bem maior como as pesquisas estão mostrando. E eu não quero aquela desculpa de depois dizer assim, só ganharam a eleição porque era o Eumano. Se fosse o Camilo, não tinha ganho. A gente quer o Camilo. Nós queremos o Camilo. Mas vamos ver o que é que ele vai fazer.
Nós estamos aqui determinados, agora nós queremos Camilo. Sobre partidos, hoje o senhor está no União Brasil, disse que está tendo essa migração, né? Pessoas que estão indo para o PSDB. Vou perguntar essa pergunta só porque o senhor está no União Brasil. O senhor acha que o União Brasil ele fica a nível de Estado com o Ciro Gomes, com o Eumano de Freitas? A gente vê que tem pessoas no União Brasil que querem o Ciro Gomes, outras que querem o Eumano. Como é que o senhor vê essa situação? Não, o União Brasil, eu acho que fica com o Ciro Gomes. Você acha que fica com o Ciro? Agora, tem um pedido, eu tenho que revelar isso, foi pedido pelo presidente do partido, tem um pedido do presidente Antônio Rueda, presidente nacional, que permaneçam os deputados federais. Ninguém quer perder deputado federal. O deputado Moses, que é a deputada Fernanda, ele quer chegar num consenso para esses deputados permanecerem no União Brasil. Eu acho que essa conta não vai dar certo. Acho que essa conta não vai fechar. Você acha que ele sai? É porque pode gerar uma revolta do próprio eleitor dele. Como é que ele está votando com o PT, ele não vai sair nem para poder fazer campanha, porque a legislação eleitoral não permite. União Brasil, no partido ligado ao Ciro Gomes, ele não pode existir. Não existe um partido com duas coligações. Aí o cara, se tirar uma foto com um candidato ou com a bandeira de outro partido, ele vai ser acionado pelo Ministério Público Eleitoral. Entendeu? Então eu não vejo essa condição, porque hoje a justiça olha tanto para isso que eu não vejo condição dos deputados permanecerem da forma como eles querem. Para mim não tinha problema nenhum. Eu gosto muito da deputada Fernanda, gosto muito do deputado Moses, do deputado AJ Albuquerque. Eu até cheguei a dizer que se o deputado AJ lá atrás quisesse ser candidato a senador e estivesse no meu partido, eu seria um eleitor dele. Comigo é muito fácil, porque tá tudo no meu Instagram, tudo nas minhas entrevistas, cara. Eu não faço nada escondido ou mudo discurso. O senhor dizia isso, agora já está dizendo isso. Eu tô bem pertinho aí de saber o que é que eu vou fazer na hora que tiver dois candidatos do agronegócio. Se tiver o Ronaldo Caiado, ruralista, e o Aldo Ribeiro, eu vou criar ali um ambiente. Rapaz, quem é que o grupo do agronegócio vai votar? Para onde o grupo for, eu vou. Entendeu? E eu vou chegar pro Ciro e vou dizer: Ciro, queria lhe pedir liberdade para eu ter aqui o meu voto diante do meu grupo do agronegócio, para eu votar com tranquilidade, com firmeza. E no segundo turno, eu atendo aí o seu pleito, o pleito aí que contemple o nosso grupo. Falando sobre o mandato do Felipe Mota, ao término do ano de 2026, como é que o Felipe poderia falar das entregas do seu mandato? E ainda faço outra pergunta. Caso seja eleito, quais serão as metas do seu próximo mandato, Felipe? Aí eu comecei, preciso desse outro mandato de deputado estadual. Eu sou pré-candidato a deputado estadual. Teria a oportunidade de ser candidato a deputado federal, não foi por falta de convite, mas eu vejo que o meu momento ainda é na Assembleia Legislativa. Eu preciso concluir algumas coisas que eu quero no agronegócio, no desenvolvimento econômico. Eu penso muito nesses novos distritos industriais interioranos, eu penso muito nessa chegada da tecnologia no campo para tirar o sofrimento do produtor. Tem muita coisa que eu queria mudar aí, digamos. Essas sementes que são entregues hoje pelo programa Hora de Plantar, para mim essas sementes já deram o que tinha que dar. Nós temos que ir para semente híbrida, para o produtor produzir num terreno menor, uma quantidade maior do que o que ele recebe. Nós temos sementes de qualidade. Então eu queria mudar isso. Eu queria que o produtor do Projeto São José não recebesse só um tratorzinho e um arado. Eu queria que ali já tivesse uma ensiladeira, tivesse uma plantadeira, tivesse um pulverizador, um kit, onde a comunidade conseguisse vencer e romper toda a problemática da falta de mão de obra. Então, para isso acontecer, eu preciso de duas coisas, né? Eu preciso estar reeleito em outubro e preciso do Ciro Gomes também eleito governador em outubro, porque aí os sonhos vão se concretizando de acordo com as discussões e os interesses. Aí é o momento que você coloca em prática. Dá para você fazer tudo? Não, mas você tem que tentar. Digamos, os drones. Quem foi o pai dos drones aqui no estado do Ceará? O deputado Felipe Mota. Digamos, eu entrei por um embate com o campo da esquerda inteiro, quando o Ceará era o único estado que não tinha os drones. O governador entendeu
que o meu projeto era o melhor projeto. Eu tinha feito o projeto com a Embrapa, eu não fiz da minha cabeça, não fiz copiando de inteligência artificial. O melhor projeto era o nosso. E o governador pediu que se votasse nos drones e ele sancionou. Então eu posso ser injusto e dizer que ele não fez nada pelo agronegócio? Fez. Ele chegou lá, zerou a cadeia do leite. Um pedido nosso também, essa briga da cadeia do leite e do presidente da Federação da Agricultura, ele foi lá, zerou a cadeia do leite. Então, embora nós estejamos na oposição ao governador, eu tenho uma coisa comigo. Se o projeto é bom para o Ceará, eu voto. Se o projeto não é bom, eu discuto, faço modificações. Eu já fiz várias modificações em projeto do governo. Vou dizer só relembrar. Em 2023, o governador aumentou o ICMS e queria mexer na lei do Fundo de Desenvolvimento da Indústria, no FDI. Eu fui à tribuna da Assembleia sozinho e disse o seguinte: se vocês mexerem no FDI, os estados vizinhos ao estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Paraíba, o próprio Piauí, eles virão com tudo para cima dessa nossa indústria para levar para o estado deles. O que é que aconteceu? Com 30 dias, depois de ser aprovado, o governador viu que eu estava certo, mandou uma mensagem revogando o ato do FDI. Porque é isso, oposição, responsável, construtiva, séria, com informação. Eu converso com o líder do governo. Quando eu vejo que tem erros nos projetos do governo, eu, em vez de ir para a tribuna para fazer uma crítica velada, nojenta, eu chamo o líder do governo e digo: líder, tá vendo esse parágrafo aqui? Tá errado. Eu vou te contar uma dessa história do tá errado. A Transnordestina, que está passando agora na minha região, no Maciço de Baturité, tinha ido uma lei para a Assembleia isentando a empresa que está colocando os trilhos de fazer as passagens de nível para a população passar para o outro lado. Ou seja, a população ia ter que fazer de barro. Ela ia ficar ilhada porque não podia atravessar de um lado para o outro. Aí eu disse: não, vamos mudar isso aqui. Eu mudei, coloquei na legislação. O que é que acontece hoje? Todas as passagens onde passa a Transnordestina, a população vai conseguir se deslocar de um campo ao outro. Então são esses detalhes simples que parecem não ser muito, mas imagine depois que esse trilho tivesse todo colocado, que a gente fosse pedir para o governo, quanto é que não seria esse custo para o governo? E nós mudamos logo lá a lei, o governo entendeu que era bom, sancionou. Posição séria, com informação. Séria, digamos, na agricultura familiar. Iam dar isenção só na cadeia do leite. Eu digo, isenta aqui também. Parte aqui da agricultura familiar, que já tem algumas situações, coloca um pouco mais, facilita com que a agricultura familiar se insira nesse mercado. Eu tenho brigado muito na questão da agricultura familiar para que ela venda para os presídios, para as escolas, como ela já vende, né? Hospitais, creches. Eu tenho dito muito isso, mas isso tem que ser feito um inventário. O nosso estado precisa de um inventário geral, para nós entendermos, porque também não adianta. A agricultura familiar desenha-se aqui e vai lá na Ceasa comprar o produto. Não existe isso. Nós temos que valorizar o pequeno. Então são essas coisas que eu faço com muita transparência para poder tentar mudar a vida das pessoas. Né? A gente passa, né? Nós somos passantes. Aqui há 15 anos, que é a idade que a gente se prepara para se aposentar, os 65 anos, como a lei manda, eu quero estar lá no meu sertãozinho, tirando leitezinho das minhas vacas, aposentado, tranquilo, mas vendo outras pessoas pegarem os meus exemplos para seguir o que for melhor para o meu estado, que é aqui onde vão estar meus netos, onde eu quero viver, onde eu vou precisar dos serviços públicos, né? Então, tudo isso faz parte e você tem que ter determinação, e é isso que eu tenho. Inclusive, quando fala sobre agricultura, o senhor também foi muito atuante quando veio aquelas taxas, né, do governo americano, que o deputado Felipe Mota fez articulações, fala um pouco a respeito. Aquilo ali foi uma briga grande, foi um desespero, né? Porque, como eu acompanho muito a imprensa internacional, eu fiquei preocupado com a questão, primeiramente, do aço. Tinha coisa que era taxada, outras que não era, o estado do Ceará perdeu na largada 120 milhões no aço. Está perdendo ainda, tá? Não normalizou, não.
É porque os 10% que eles tinham colocado permaneceu. O problema é que a gente estava com 50%. Né? Aí reduziu, mas permaneceu os 10%. Então, esses 10% da indústria do aço era exatamente o que o governo do estado repassava para o IJF. O governo do estado repassa 10 milhões para o IJF todo mês. Então, só esses 120 milhões do aço que o estado está deixando de repassar é como se fosse um repasse para o IJF, que salva o Ceará todinho, né? Assim, se você pegar, vai gente do Ceará todo para o IJF, né? Então, eu fiquei preocupado com esse tipo de conta. Aí eu cheguei lá na turma do coco, lá em Paraipaba, os caras desesperados. Rapaz, nós não vamos conseguir coco a 3 centavos, 4 centavos, como é que consegue fazer, como é que consegue exportar, procurando outros mercados. Então, toda essa preocupação na cadeia, graças a Deus, quando o presidente dos Estados Unidos resolveu tirar aquela taxação, aí deu uma melhorada, porque embora isso consegue se colocar os custos, consegue ir se organizando, e hoje a cadeia deu uma melhorada, mas não normalizou. Não normalizou. Não normalizou. Inclusive, quando estava 50%, o governador fez algumas medidas, né? Ele queria pagar a indústria para isso, né? Graças a Deus não foi preciso, porque era um dinheiro a mais. E também não ia conseguir manter com o passar do tempo, né, Felipe? Com 1 ano, 2 anos, o Estado fica tem saturado, condições, né? Não pode. Ele estava ali apostando que poderia ser 6 meses, 8 meses ou 1 ano, né? 1 ano para poder tirar. Até 1 ano se preparar. Mas graças a Deus retornou para o governo poder gastar em outras políticas públicas, né? Felipe, a gente está chegando no final da nossa entrevista, mas antes a gente tem alguns assuntos para falar. A gente falou sobre pesquisa para governo do Estado, Ciro Gomes liderando, e para o Senado. O senhor está surpreso de, por exemplo, o capitão Wagner estar liderando? Outra pessoa que é um amigo do senhor, faz parte também dessa construção do Ciro Gomes ao governo do Estado, Roberto Cláudio, também é de uma forma positiva nas pesquisas. Fala um pouco. Bem, o capitão é um recall, né? O capitão foi 3 vezes candidato a prefeito e 1 vez candidato ao governo. As pessoas já fizeram esse teste com o capitão e o problema da segurança está tão grande que ele gerou esse crescimento juntamente com esse recall. Roberto Cláudio também foi candidato a governador, mas foi 2 vezes prefeito da nossa capital. Bem avaliado. Fortaleza, bem avaliado. É uma figura maravilhosa, né? Um cara altamente inteligente, né? Que tem uma visão holística do Estado. E a população entendeu também que ele é um cara preparado, tá? Mas a campanha não começou ainda, né? Nós precisamos agregar pessoas. Seria muito fácil para mim, se isso fosse uma realidade, nós saímos todos com candidatura própria. Não é interessante para ninguém. Candidatura própria do PL, candidatura própria só da União Progressista, candidaturas próprias só do PSDB, não é bom. Se nós estamos montando aqui um arco de alianças, demonstrando que nós queremos crescer juntos, como é que nós vamos dividir esse palanque? Nós temos que unificar e ver o que é melhor para a gente, tá? Acredito que nós possamos fazer uma vaga do Senado. Eu lhe digo que a segunda é perigosa. Porque você tem que entender que tem os 2 campos. Tem um lado de lá. Tem um lado de lá. Se tem 2 votos aqui, 2 votos lá, às vezes um voto daqui migra para o outro que faz com que tenha essa diferença, né? E eu sou muito consciente. Se nós fizermos as 2 vagas, nós vamos repetir o que o Cid Gomes fez quando elegeu lá o Inácio, né? O Inácio Arruda. Na primeira eleição dele, o Cid puxou o Inácio e conseguiu conquistar a vaga, tá? Mas hoje nós temos que entender que os 2 grupos estão bem divididos, têm patamares em divisão e nós temos que ver o que é melhor. Agora, que vença o melhor, que vença aquele com a melhor proposta, que cuide das pessoas e que cuide do Ceará com muita responsabilidade. Felipe, a gente está chegando no final da entrevista, gostaria de agradecer ao senhor por ter vindo, ter participado, agradecer ao Adson, ao Eduardo, o pessoal aqui da CS Engenharia e fazer outros compromissos. Se eu vir novamente, também vou na Alesse fazer algumas entrevistas, já fazer esse convite para falar com o senhor. Só agradecer. Agradecer a Vale do Caju, agradecer ao Adson, a você, ao meu amigo Cássio do Banco E, que está aqui também conosco, a diversos amigos que eu tenho aqui em Pacajus. E dizer que nós estamos sempre à disposição. Meu gabinete lá está à disposição. É um gabinete que ou é eleitor ou é imprensa. É lotado todo tempo. Né? Porque eu recebo, eu sou daquela política
da assistência, eu gosto muito de escutar as pessoas, às vezes é um problema que a gente resolve por telefone, nós estamos ali para poder dar essa solução. Né? Eu só sei fazer política se for olhando no olho das pessoas. Essa história de só época de eleição não combina comigo, não. Tanto que eu não sei o que é férias. Porque eu terminei a eleição dia 22 de... terminei a eleição no dia 6 de outubro de 2022. Não para mais. Não, de lá para cá eu não parei. Só nas minhas redes sociais aí que você vê eu dioturnamente trabalhando. Quem sofre mesmo é minha esposa e meus 2 filhos, mas eu sempre procurei dizer o seguinte, tem que ter alguém para fazer. E se não formos nós que temos a experiência para fazer, para melhorar a vida das pessoas, pode ter certeza que pode vir uma pessoa ruim para poder apresentar aquilo que o cearense não quer, e eu me sinto obrigado de fazer, porque eu me preparei para isso. É isso, agradecer a participação do deputado Felipe Mota, e na próxima semana a gente vem com mais um podcast. Vamos lá.